O medo. Já te falaram muitas coisas, muitas vezes. Acredito que muitos familiares, as pessoas em sua volta, que você precisa ter medo. Que é algo normal, faz parte da vida. Que é algo que precisamos conviver com isso. Não tem como eliminar o medo da nossa vida. E nós acabamos acreditando que a vida realmente precisa ter medo mesmo de tudo. Medo de falar, medo de se expor, medo da opinião, medo das pessoas, medo da opinião alheia, medo de ser ferido. São vários tipos de medos que amedrontam, que nos fazem, muitas vezes, sofrer muito, pois o medo nos paralisa, o medo nos faz ficarmos travados. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente é o medo e que realmente é possível vencê-lo, é possível eliminá-lo quase que totalmente da nossa vida. Porque o medo não é nada mais do que a nossa mente nos falando isso, para nos realmente paralisar, nos travar. Medo de ferir o nosso eu, mas o meu não verdadeiro, o meu falso. Porque o verdadeiro, ele não tem medo de nada. Ele simplesmente é, e ele vive agora, no presente. Então fica nesse vídeo que eu vou destrinchar exatamente o que é o medo e como você vai poder vencer esse medo para que nunca mais ele possa amedrontar a sua vida. Para começarmos a falar sobre os tipos de medos que temos na nossa vida humana, posso definir por dois tipos de medo. O medo psicológico, que é o medo que nós às vezes sentimos que nos faz mal, o medo que realmente nos amedronta, nos faz viver uma vida muito pobre de sentimento, de vivacidade, de serenidade. Outro tipo de medo é o medo instintivo, que é o medo que nos ajuda até. Por exemplo, se eu vou num penhasco e eu sei que ali é muito alto e que se eu der um passo a mais ou escorregar eu posso morrer. Ou por exemplo, se eu estou passando na rua e vejo que está vindo um carro em alta velocidade, se eu não tiver o medo para me ajudar, para me não passar a rua naquela hora, isso pode me fazer mal, me ferir. O medo, por exemplo, também de um animal. Se eu vejo um leão, eu preciso ter medo desse leão porque ele pode tirar a minha vida, mas esse medo é um medo que todos nós temos, que os animais têm, que qualquer tipo de bicho tem, pois é um medo que nos faz parte da nossa vida, porque para proteger o nosso corpo, proteger a nossa saúde. Mas esse medo ele nos ajuda, esse medo não é o mais grave. O nosso medo maior é o medo psicológico, esse que nos fala o tempo todo, que nos fala, não faça isso é loucura que você está fazendo. Por que você vai se expor, Fernando? Na rede social, por que você vai se expor aí no YouTube? O que as pessoas vão falar de ti? Que você é louco, que você enlouqueceu, que você só pode ter saído fora da casinha. É o que as pessoas vão falar. Ou medo de falar, por exemplo, fazer uma palestra para algumas pessoas que precisam de alguma ajuda e você fica totalmente paralisado porque aquele medo, sei lá, vai destruir a mim. O que eles vão rir de mim? O que vai ser de mim se acontecer? Vai destruir minha reputação. Essas coisas são coisas imaginárias, coisas que a nossa mente faz nós sentirmos uma sensação muitas vezes horrível, porque o medo é uma sensação horrível. É algo que paralisa, é algo que nos faz realmente deixarmos de viver de verdade, de sermos quem realmente nós somos. É algo que nos faz não sermos o que Deus não sermos o que Deus realmente quer para nós. Jesus é um grande exemplo para nós, porque ele não tinha medo de nada, ele simplesmente vivia, falava as palavras e queria que as pessoas também entendessem com a sua forma de viver, de expressar o que era realmente a vida em abundância que ele queria que nós vivêssemos, mas que nós até hoje não vivemos. Vivemos presos, calados, com medo, acreditando que a opinião
do próximo é o que conta, e assim vivemos por nossa vida inteira. Mas será que essa é a verdadeira forma de viver corretamente? E nos evangelhos que Jesus nos fala, que está em Mateus, capítulo 14, do número 22 ao 32. Ele nos diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Ele queria que Pedro queria que ele pudesse também ir lá sobre as águas. E Jesus falou: "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: "Salva-me, salva-me, Senhor." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Esse evangelho, ele nos toca profundamente, pois também nos remete à fé. O que a fé também é em relação ao medo. O contrário da fé é o medo. Pois se temos fé, nada tememos. Pois Deus está no controle. Deus está aqui nesse momento, no controle de tudo. E se confiarmos nele, nada temeremos. E foi isso que Jesus quis mostrar para Pedro. E ele, no momento que ele ficou precisamente olhando para Jesus, confiando, tendo fé, ele conseguiu passar sobre as águas, como Jesus fez. Pois ele estava com sua fé totalmente, naquele momento, ligada a Deus, para que Deus o conduzisse. E assim somos nós. Quando estamos no nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira forma de ser, que é vivendo conscientemente, no presente e no agora, nós não temos medo. Mas como olhamos para o lado, vimos as tempestades, vimos os ventos, o barulho, acabamos se distanciando de Deus, distanciando da verdadeira vida, da verdadeira forma de viver, que é presente, no estado de presença. E isso que Jesus, a mensagem que Ele vem nos passar, para a gente não ter medo. Porque o medo é uma ilusão, o medo é algo que não reflete a realidade. Muitas vezes é o medo de não ser reconhecido como deveria, o medo do futuro, medo da opinião do seu próximo. Essas coisas que realmente paralisam nós. O medo de arriscar, o medo de tentar algo novo. Essas coisas que tanto nos fazem sofrer. Pois muitas vezes nós não arriscamos, não vamos adiante e o tempo vai passando e acabamos realmente pensando: meu Deus, por que eu tive tanto medo de fazer isso? Agora já passou e eu não posso mais voltar atrás. Mas isso se remete a algo muito, muito mais profundo, que é você
realmente deixar todo esse medo que faz parte de um grande despertar que precisamos ter na vida, que é deixar esse eu cheio de conceitos, de conhecimentos, que adquirimos a vida inteira e se libertar e despertar. Para isso precisamos olhar para dentro de nós, observarmos tanto o que a nossa mente nos fala e separarmos o pensamento do nosso verdadeiro eu. Porque o pensamento é algo que nos prende, que a mente controla, que a mente fica o dia inteiro arquitetando para nos prendermos, para nos travarmos. E o que mais importa é nós se distanciarmos e observarmos esse pensamento na nossa mente, para que possamos se libertarmos com a graça de Deus, como já aconteceu comigo, como eu me libertei. E mais uma vez, eu falo todas essas coisas porque realmente eu passei por isso. Eu fui uma das pessoas que mais tive medo e foi algo que realmente, durante muito tempo da minha vida, foi o que controlou todas as minhas ações, tudo que eu precisava fazer. Muitas situações que eu tive que passar. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha muita dificuldade de falar, porque eu tinha medo do que a pessoa, o que eles iam falar, eles iam me criticar, eles iam me humilhar. Muitas vezes acontecia isso mesmo. Aí eu gaguejava, eu perdia raciocínio, eu paralisava, eu travava. Isso aconteceu muito comigo. E eu acreditava que eu realmente era um coitado, um coitadinho mesmo. Uma pessoa assim que era fadada a viver desse jeito. Como se eu fosse inferior a muitas outras pessoas. Como se eu não tivesse valor a mais. Algumas pessoas valessem mais, a opinião delas valesse mais do que a minha. Ou que elas fossem mais importantes. E isso me amedrontava, isso realmente me deixava muito, muito triste. Pois eu acreditava que eu viveria a minha vida inteira desse jeito. Mas no fundo eu sabia que existia algo diferente. Que existia algo que transformasse. Porque não é possível que Deus tenha nos criado para viver com medo. Paulo também nos fala no Evangelho que Deus nos deu espírito de coragem, não de acovardamento. E Ele realmente nos deu isso. Pois o medo não é algo que vem de Deus. O medo é algo que vem da nossa mente, que vem do que realmente é o mal desse mundo. Que é o que se faz presente em cada um de nós, que se faz controle dessa humanidade. Mas nós podemos vencer esse mundo. Como Jesus falou, eu vim, esse mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, pois eu venci esse mundo. E Jesus nos fala, eu venci esse mundo, é porque nós podemos vencer. E realmente nós podemos vencer. Nós podemos se libertar desse medo, que é algo que é um dos grandes males da humanidade e que faz nós estarmos perdidos, com medo do futuro, com medo de não ser que realmente nós somos de verdade. Mas Fernando, então como é que eu posso vencer esse medo? Quais são as coisas que eu posso já começar a partir de agora a me libertar, a realmente despertar? Porque esse é o meu objetivo, minha missão é você despertar. É a minha missão da minha vida inteira, que eu vou continuar aqui, quase que infinitamente tentando salvar as vidas das pessoas, para que elas possam realmente despertar, que elas possam viver a vida como elas merecem viver. Tranquilidade, em paz, alegre, felizes. Não 100% sem problemas e sem dores, porque dores a gente sempre vai sentir, mas em paz. Mesmo em momentos difíceis, como a perda de algum familiar, coisas assim que vamos sentir dor e falta, mas
algo que vai confortá-lo, que vai te dar muita paz, até nesses momentos mais difíceis que vivemos. Você precisa começar a se questionar, a começar a questionar por que eu estou sentindo isso. Será que isso, qual é a origem disso? Começar a observar e você vai começar a observar o pensamento e paralisar. Por exemplo, se nós viemos aqui olhar, contemplar uma planta, uma flor, o céu, contemplar um animal, você vai começar a perceber que existe algo além, não só de um nome, de algo material, algo que você pode tocar, mas algo tão frio. Existe uma vida presente aqui. A vida que está dentro de você também. Comece a observar, porque isso vai começar a sua mente a perder força, para que você possa se libertar totalmente disso, se libertar totalmente desses medos. Você vai começar a perceber algo que vai mudar dentro de você. Se questionar por que tantas coisas acontecem, tantas dores, tantas brigas. Comece a contemplar mais a vida, contemplar as pessoas, outras pessoas, agradecer. Às vezes a gente não agradece, a gente tem tantas coisas, a gente não agradece por tudo que a gente vive. Mas agradecer de coração, não, eu agradeço, fechar o olho e agradecer. Não, agradeça refletindo, contemplando a vida. Comece essas pequenas ações, mas que podem fazer muita transformação. Até que um dia, uma graça divina vai acontecer em você e você vai se despertar. Porque isso acontece com todas as pessoas que realmente querem e que buscam essa liberdade. Essa liberdade da verdade. A verdade que Jesus quer que nós conheçamos, para que sejamos libertos. Então, recapitulando esse vídeo, não tem muito tempo para falar para vocês aqui, mas a gente começou sobre o medo, tudo que ele nos faz na nossa vida, os medos psicológicos, o medo fisiológico, é o medo instintivo, que é o medo que nós precisamos ter, que nos ajuda, mas o medo psicológico é o que nos paralisa. Vimos de Jesus, ele deu um exemplo do medo de Pedro, quando ele teve medo. Então, tudo isso nos faz refletir muito, para que a gente possa encontrar. Porque encontrar o quê? Encontrar a origem disso, a origem de você tanto sofrer, como eu passei antes, como eu vivi antes. Essas coisas que paralisaram por a minha vida inteira, mas que hoje já não fazem mais nada em mim. Pois hoje acabou-se o medo, pois Deus se faz presente em mim, Deus age em mim, e é Ele que está agindo nesse momento. É Ele que nos faz realmente falar essas coisas, às vezes profundas, mais necessárias, para começarmos a despertar. Porque eu quero você, uma pessoa feliz, leve, vivendo com alegria, com entusiasmo, porque o mundo precisa disso. O mundo precisa de luz, harmonia, amor e muita paz no coração. Fiquem com Deus, a paz esteja com vocês.